até que ponto pode a Europa substituir os Estados Unidos no apoio à Ucrânia e, ao mesmo tempo, preparar a sua própria defesa para um Putin eventualmente mais agressivo, com todos estes sinais? José Manuel, pergunto-se se estás preocupado, ou não sei se queres olhar para o mapa, como prometeste há pouco. É verdade, eu estou preocupado. Estás preocupado? Acho que vale a pena olhar para o mapa e, como eu disse há pouco, vou-te fazer a pergunta, sabes onde fica, onde fica Narva? Fica Narva? Narva fala-se muito pouco ainda por cá, fica na Estónia. Narva fica na Estónia. Narva é uma cidadezinha, não é muito grande, 50 e tal mil habitantes, uma cidadezinha que fica na fronteira entre a Estónia e a Rússia, portanto já a caminho de São Petersburgo, e é uma cidade que, digamos, seria primeira linha de batalha se acontecesse alguma coisa. Porquê é que se fala de Narva? Olha, lembrei-me de Narva por causa que estava a ler um artigo do Timothy Garton Ash, portanto, aquele historiador que eu aprecio bastante, e ele pergunta quem é que está disponível para morrer por Narva. Ele, no fundo, está a recuperar um título de um artigo que ficou famoso, enfim, nos anos 30, um título de um jornal francês que perguntava quem é que está disponível para morrer por Danzig. Danzig era a atual Gdansk e, na altura, Danzig era aquela cidade livre, chamemos-lhe assim, da Polónia, que fazia parte da Alemanha ainda, nessa altura, e que o corredor entre Danzig, o atual Gdansk, e a Alemanha foi o pretexto de Hitler para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, para invadir a Polónia. Eu, quando estava a ler aquilo, estava-me a recordar de um texto que eu próprio escrevi há quase 10 anos, setembro de 2014, e que fazia uma pergunta parecida, que era quem é que está disponível para morrer por Donetsk. Na altura foi quando a Rússia ocupou o Donbass, e Donetsk em particular, e na altura, enfim, eu até acabava esse texto a perguntar, alguém sabe onde é que fica Donetsk? E uma parte das pessoas, por isso mesmo, não sabem. E há pelo menos 2 ou 3 sítios sensíveis mesmo, na relação entre a Rússia e países da NATO ou próximos da NATO. O primeiro local sensível é Narva. Portanto, primeiro porque Narva fica mesmo na fronteira, depois porque Narva é uma cidade que tem maioria de russos, apesar de ficar na Polónia, e apesar dos referendos indicarem que os russos de Narva preferem ser estónios do que russos, porque vivem melhor, estão na União Europeia, não é surpreendente. Mesmo assim, está ali, portanto, é uma cidade que antes da Segunda Guerra Mundial tinha a maioria de estonianos, ou de estónios, perdão, e agora tem maioria de russos. Depois, porque é uma zona onde já houve muitos temas sensíveis, só para te dar uma ideia, depois da invasão da Ucrânia, um monumento que havia em Narva com um T-34, T-34 é o tanque russo da Segunda Guerra Mundial, foi removido e os russos foram fazer um igual do outro lado da fronteira, naquilo que antigamente era um subúrbio de Narva e que agora já deixou de ser, de alguma forma, não é? Mas que aí é russo. Depois, Narva tem ainda outra coisa que na cabeça de Putin é capaz de fazer faísca. Tem história. 2 batalhas em Narva. E quando? Uma no século XVIII, Grande Guerra do Norte, antes, portanto, quando a Grande Guerra entre Pedro o Grande e a Suécia. Essa guerra acabou com a derrota dos suecos em Poltava, mas começou com uma vitória dos suecos em Narva. Portanto, e depois, na Segunda Guerra Mundial, Narva é completamente arrasado pelos soviéticos. Atenção, antes da Segunda Guerra, a Estónia estava independente. No início da Segunda Guerra é ocupada por Stalin, não é? Portanto, pelos soviéticos. Depois vem a invasão alemã e é ocupada pelos alemães, e no recuo do exército alemão, Narva é completamente destruída, arrasada completamente, bombardeada por aviões soviéticos. E não é reconstruída. Narva é uma cidade que tinha um passado
um centro gótico muito famoso, e só a Câmara Municipal, praticamente, em uma fortaleza, é que foi reconstruído, ao contrário do que aconteceu noutros países, por exemplo, sei lá, no centro de Varsóvia, coisas assim, em que a reconstrução das cidades foi uma forma de reafirmação do seu passado. Ali não houve essa forma, não aconteceu, enfim, há mais coisas de Narva que seriam interessantes ver. Esse é o primeiro ponto sensível. O segundo ponto sensível, também na fronteira, é o corredor entre a Lituânia e a Polónia. Portanto, é uma faixa muito, muito estreita, 50 quilómetros. Portanto, é um estreito, digamos, é um estreito, mas que separa o enclave de Kaliningrado, que já falámos dele aqui algumas vezes, da Bielorrússia. Portanto, portanto, é uma zona que fica ali, pode haver ali tensão, portanto, fazer ali Kaliningrado é uma coisa um pouco bizarra e estranha, porque quando foi separação, quando a União Soviética acabou e implodiu, e se criaram todos os países novos, não é? Criou-se a Bielorrússia, criou-se a Ucrânia, criou-se a Geórgia, a Azerbaijão, por aí adiante, e de repente ficou ali um bocado de terra, que é Kaliningrado, a antiga Kreuzberg, onde nasceu Kant, e que tinha sido quase ponto de nascimento da Prússia, mas que ficou para a Rússia como uma espécie de ilha ou de posto avançado em direção à Europa. Primeiro ponto sensível. Último ponto sensível, Transnistria. Já se Sim, também já fomos falando. A Transnistria fica na Moldávia, portanto a Moldávia já não é da NATO, não é? A Lituânia e a Estónia são, e é uma faixa de terreno muito estreitinha que fica entre, portanto, na parte leste da Moldávia, de onde o exército russo nunca saiu. E onde continuam a existir bandeiras soviéticas. Portanto, portanto, fica não muito longe de Odessa, fica ali por cima de Odessa, e onde há um país que declarou a sua independência, que ninguém reconhece, mas que está ali, é uma espécie de enclave, situação normal, que ali existe, de vez em quando há tensão em relação a essa zona. O número de soldados russos na Transnistria não tem diminuído, antes pelo contrário. Portanto, é claro que não é sempre, aquele só é independente porque estão lá os soldados russos, não é? Aquilo é uma coisinha de nada, quer dizer, a população é pouca, portanto é uma zona nostálgica do Império Soviético, basicamente, mas ficou ali um problema não resolvido. Portanto, temos aqui 3 sítios onde nós podemos dizer que há tentação, pode haver tentação de Putin intervir. E isso tem vindo a ser tema de conversa nos últimos tempos na NATO e um tema de conversa preocupada, porque há a noção na NATO de duas coisas. Ou melhor, há a noção de uma coisa e receio de outra. A noção de uma coisa é que a NATO continua a ser muito dependente da força militar dos Estados Unidos. Muito, muito dependente. E não apenas por causa da questão nuclear. Também nas forças convencionais. E depois, outro aspecto também muito relevante, ninguém tem a certeza se houvesse um ataque à Estónia, que é um país pequenino, meia dúzia de encravado lá em cima, no Báltico, entre o Báltico e a Rússia, que se houvesse um ataque à Estónia, uma administração de Trump aplicasse o artigo 5º. O artigo 5º é aquele que obriga qualquer país da NATO a lutar por outro que seja atacado. Não há essa, dizemos, muita gente perguntaria nos Estados Unidos onde é que fica Narva. E, portanto, porquê é que nos vamos meter nisso? Que era, aliás, um bocado a conclusão desse famoso artigo francês, que dizia onde é que fica Danzig e o que a gente tem a ver com isso. Felizmente os franceses acabaram por dar o seu apoio à Polónia e, portanto, não permitiram que aquilo continuasse de apaziguamento em apaziguamento até um desastre maior do que aquele que foi. Bem, a outra questão, e essa questão tem a ver, de facto, com a questão estrutural, é que a doutrina de Trump, independentemente de saber se ele aplica ou não o artigo 5º, a doutrina de Trump, e houve recentemente uma tomada de posição, enfim, elaboração dessa doutrina numa das fundações ou think tanks que apoia, que está muito ligada aos trumpistas, que é a Heritage Foundation, e nessa vale a pena ver o que é que eles dizem. Eles dizem assim, este é um documento com poucas semanas. A NATO deve ser transformada de forma a que os aliados dos Estados Unidos
se tornem competentes, por assim dizer, de forma a que os Estados Unidos possam retirar a maior parte das forças convencionais da Europa e portanto, o resto das forças convencionais que ficam na Europa dos aliados sejam suficientes para deter a Rússia, coisa que não acontece hoje, e os Estados Unidos funcionarem sobretudo para o chamado guarda-chuva nuclear, portanto, guarda-chuva nuclear. Nós lemos esta doutrina e dizemos assim, isto devia ser assim. Na verdade, isto devia ser assim. Mas nós não nos habituámos a isso. Quer dizer, não há nenhuma razão para 80 anos quase, estamos a caminho dos 80 anos, do fim da Segunda Guerra Mundial, a NATO depender dos Estados Unidos. Quer dizer, a economia europeia tem a dimensão, em muitos aspectos, é maior que a economia americana. Porque é que nós estamos dependentes dos Estados Unidos? Fazendo a pergunta de outra maneira, se os Estados Unidos tivessem um grave incidente com o México na sua fronteira, nós acharíamos que íamos a correr para lá e pôr dinheiro e meios e homens e armamento? Ou com o Canadá, imaginemos, por suposto, quer dizer, inimaginável. Achamos que não, até porque o desequilíbrio seria tão grande pois, mas quer dizer, eles não correriam perigo. Mas a questão é mesmo essa. Mas independentemente disso, a verdade é que isso não foi tratado nunca. Não foi tratado nunca. E o que se passa na NATO, na Europa, é uma grande atrapalhada, é uma grande confusão, e não apenas por muitos anos de ausência de investimento. É também porque, apesar de tudo, debaixo daquele manto diáfano da unidade, há uma grande desunião. Aliás, a Cátia Bruno chamava a atenção esta manhã para isso aqui na História do Dia, ontem, que era o total diferenciação de equipamentos dos diversos exércitos europeus. Era precisamente isso que eu ia chamar a atenção. O total de diferença, só para teres uma ideia, é que na Europa há 150 e tal equipamentos diferentes. Quer dizer, nós percebemos isso na Ucrânia, não é? Pois. Há o Challenger britânico, há o Leopard alemão, mas pensarmos mais a fundo, ainda há os franceses que não mandaram nada, ainda há os italianos, ainda há os suecos, tudo isso com tanques diferentes. O resto, a única coisa que parece que é comum são as munições de 155mm. As munições de 155mm são aquelas que são importantes neste momento para a Ucrânia na frente de batalha, porque são aquelas que alimentam a artilharia e problema. Elas não são fabricadas em número suficiente nem na Europa nem nos Estados Unidos. A Ucrânia precisa de muito mais, digamos, munições, obuses, balas, não sei como é que se chama exatamente aquilo, do que aquelas que estão neste momento a ser fabricadas no conjunto das fábricas todas. E se os Estados Unidos, apesar de tudo, que é uma coisa curiosa, os Estados Unidos, estas fábricas de armamento são públicas. Não são todas, não é? Há outras que não são, mas estas são públicas. Na Europa não. Quer dizer, há países em que há participação pública, mas na Europa não. O que quer dizer que se quisermos fabricar mais, é necessário levar os privados a reestruturarem completamente as suas unidades de produção, as suas fábricas, o que implica dizer-lhes, isto não é uma encomenda solitária, é uma encomenda para 10 anos. Portanto, vamos pedir todos os anos isto ou aquilo. Estamos a falar apenas de obuses. Portanto, e neste momento... Isso implica uma mudança total da forma como até pensamos a nossa economia. Total, repara, eu estou a falar de obuses, que é o mais simples, que é a única coisa que são os obuses 155, que servem para muita coisa. Que neste momento a pressão é enorme, porque os Estados Unidos, que têm sido quem forneceu mais obuses, primeiro, já estão a ficar sem eles, e depois também têm pedidos de Israel. Israel, de repente, também entrou em guerra. Israel usa menos estes obuses, mas na frente de batalha da Ucrânia, neste momento o desequilíbrio é de 1 para 5. Por cada a favor da Rússia. A favor da Rússia. Cada obus, portanto, nos duelos de artilharia, e aquilo é muito uma batalha de artilharia, porque é uma frente de combate muito extensa, faz lembrar a Primeira Guerra Mundial, com trincheiras e tal, muito, muito extensa. E aí travam-se batalhas de artilharia. E a Ucrânia dispara, dá um tiro por cada 5 da Rússia, porque não tem obuses. Pronto, não tem e não sabe quando é que vai ter. A Europa comprometeu-se até maio a fornecer 1 milhão de obuses. Em janeiro tinha fornecido 300 mil. Não sei se vai conseguir fornecer os outros 700 mil que faltam até maio. Ninguém acredita nisso, não é? É curioso teres referido a questão das trincheiras,
porque gosto de ler e porque, não sei, porque ele escreve bem. Estive a ler do André Bruno A Malta das Trincheiras. Ele é comandante de um batalhão português na Primeira Guerra Mundial. E é exatamente essa agonia. Estavam enterrados naquela lama há quanto tempo? E a certa altura eles não têm munições. E a angústia, porque depois, claro, como eles dizem, os Boches disparam, quer dizer, e eles não podiam mas é que neste momento forma. não é só a artilharia. Pois, é claro, a artilharia, na altura era, não é? Mas pronto. É a artilharia e são mesmo outro tipo de tiros. Eu estava a ler aqui reportagens da Frente de Batalha das últimas semanas e os ucranianos dizem que quando vêm só 1 ou 2 soldados russos, eles já não disparam porque têm que poupar as balas e poupar os obuses. Portanto, só quando vêm grupos maiores é que eles disparam. É evidente que isto tem-se traduzido em recuos na frente de batalha, sobretudo em Avdiivka e Kupiansk, acho que são os 2 nomes. Portanto, não são nada muito significativo, não é nada muito significativo, mas é um sinal do que pode vir aí, até porque há uns meses, desculpa José Manuel, dizíamos o contrário, que eram os russos que não tinham equipamento e que estavam mais limitados. Nunca no que se respeita à artilharia, quer dizer, até porque desde a partir do momento que o Putin se encontra com o líder norte-coreano, que a Coreia do Norte começou a fornecer, tanto e com armamento que vem da Coreia do Norte e armamento que vem do Irão, uma parte dos déficits russos foram ultrapassados. Mas, quer dizer, que eu saiba, os F-16 ainda não chegaram, já vamos com 2 anos de guerra, os F-16 ainda não chegaram à frente de batalha. Os mísseis de longo alcance, não apenas, aqueles que são melhores que os HIMARS, que chegam mais longe, os ATACMS, também os Estados Unidos ainda não se decidiram a fornecê-los. Portanto, isto é de facto, nós queremos que a Ucrânia combata por nós, porque temos a noção de que se isso não acontecer e se o crime compensar, não sabemos o que é que vem a seguir da parte da Rússia, que é um império, com lógica imperial, mas além de estarmos desde o princípio a dizer que eles têm que combater com uma mão amarrada atrás das costas, agora não estamos sequer a dar instrumentos para a outra mão que está livre, não é? Estão a faltar. E isto é naquilo que respeita à Ucrânia. Ainda há bocado eu estava aqui a ouvir o Gabinete de Guerra. Gabinete de Guerra, estava-se a falar do que se passou nas últimas horas nos Estados Unidos. Aquilo é uma disfunção absoluta, não é? O primeiro-ministro polaco fez um tweet esta manhã a dizer aos republicanos que Ronald Reagan deve estar a dar voltas na tumba. E está seguramente, não é? Mas isto neste momento a coisa é mais grave, porque os bloqueios não são já só do lado dos republicanos, quer dizer, na votação de ontem no Senado, os democratas têm a maioria no Senado, portanto, podiam ter aprovado aquilo. Aliás, nós estávamos convictos que isso ia acontecer. Sim, ia acontecer, mas houve 5 democratas que votaram contra e só 4 republicanos que votaram a favor. Portanto, não deu para passar. Porque aquilo está montada uma atrapalhada sem fim, com a mistura da discussão eterna sobre a fronteira e com o México, com as armas para Israel e as armas para a Ucrânia, e tudo isto é tema de campanha eleitoral. Portanto, toda a gente está cheia de medo, toda a gente anda a fazer cálculos políticos de curtíssimo prazo, nem é de curto prazo, é de curtíssimo prazo, e no terreno a noção dos especialistas é que a Ucrânia, se não tiver rapidamente apoio, nomeadamente apoio em armamento, pode começar a ceder. Este inverno está a correr melhor que o inverno passado, porque no inverno passado o sofrimento foi muito grande, o inverno foi mais rigoroso e, sobretudo, não havia meios de defesa das cidades, foi muito grande, mas o ataque sobre Kiev de anteontem abalou um bocadinho os espíritos e politicamente a situação já não é tão estável como foi durante tanto tempo, não é? Portanto, quer porque quando as batalhas começam a correr pior, começa a haver troca de queixas, há toda uma discussão sobre o comando das forças militares, e depois a própria opinião pública está-se neste cansaço. Eu hoje li um número absolutamente impressionante. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, quero dizer, a média de idade dos soldados que combateram era 26 anos. Média de idade. Numa guerra curta, que portanto só se usaram os soldados que já estavam recrutados, não foi necessário recrutamento geral, como foi a Guerra das Falklands, foi 23 anos. Sabes qual é a média de idade
dos soldados ucranianos. Não. 43. Aliás, não, uma das coisas que me fazia confusão é que quando via fotografias, eu nunca via gente nova. Quando via fotografias das trincheiras, dos bunkers... Então onde é que estão os jovens? Aparentemente os pais preferiram ir eles combater para poupar os filhos para a reconstrução. Mas isto tem limites, como é óbvio, não é? Isto tem limites. E, portanto, esses limites estão a vir ao de cima. Agora, nesta altura, até porque há uma discussão sobre se deve haver ou não deve haver uma mobilização geral, e este é um dos temas politicamente mais sensíveis na Ucrânia. Portanto... Mas no princípio até fazia algum sentido. Para lá disto, eu lembro de umas reportagens em que exatamente apareciam uns homens que diziam que eles iam porque queriam para os filhos ficarem. Mas não é só isso, é que estes homens tinham um treino militar, tinham feito tropa. Sim, não é? claro. Tinha feito tropa no tempo soviético. E, portanto, eles, apesar de tudo, até eram Estavam mais bem preparados. Mais bem preparados, sabiam pegar numa arma, quanto mais não fosse, não é? E portanto, nesse sentido, no início até foi uma opção, para lá do desejo de proteger os filhos, também foi mais eficaz. Agora, nenhum exército, não se consegue sustentar nenhum conflito com base nisto, ou seja, há uma altura em que... E com 2 anos de combates. É muito Pois, difícil. e portanto isto de facto é difícil. E como eu dizia no princípio, a Europa começou a dar mais atenção a estes temas, mas tem aqui alguns problemas que são complicados. Olhando para os números dos gastos em defesa e usando o critério que é percentagem do produto nacional bruto, da riqueza nacional, quando a guerra começou, só a Grécia é que estava bem acima da tal fasquia dos 2%. Só a Grécia. Agora já há vários, não é? Quer dizer, havia uns ali no limite, no limiar, a Polónia, a Lituânia, o Reino Unido, não é? Mas agora já são muitos, não é? A Polónia, o crescimento do orçamento militar da Polónia foi muito, muito, muito significativo, o mais significativo de todos. A Grécia, curiosamente, até desceu. A Grécia está mais preocupada com os turcos do que com a Ucrânia. Mas os outros, quando a gente olha para leste, a Lituânia, a Estónia, a Finlândia, a Roménia, a Hungria, todos aqueles que ficam perto, aumentaram substancialmente o seu investimento na defesa. Mas a maior parte dos países continua bem longe dos 2%. E alguns desceram. Portugal desceu. E os números de Portugal são um bocadinho falsificados. Metem cá dentro a GNR. Portanto, são um pouco falsificados. Mas Portugal desceu. Itália desceu. Portanto, há aqui, de facto, uma situação muito, muito particular. E depois há outra coisa, que é assim, que é o problema nuclear, não é? Na Europa só há 2 países que têm armas nucleares. O Reino Unido e a França. Com o Reino Unido, apesar do Reino Unido já não estar na União Europeia, mas estar na NATO, com o Reino Unido nós sabemos que há coordenação de esforços com os Estados Unidos. A doutrina francesa neste momento não é clara. Eles tiraram o comando das armas nucleares da NATO, aqui ainda no tempo do De Gaulle, portanto aquelas manias do De Gaulle, e isso nunca foi clarificado. E a hipótese... As manias do De Gaulle são o estado de alma da França, Emmanuel. O problema é esse. Ah bem, mas... C'est la grandeur quando não há grandeur. Portanto, já não há Napoleão, já não há... E França está com problemas domésticos. Imensos. Está com grandes problemas domésticos, porque, enfim, eu já quero acabar, porque, enfim, falei agora do problema nuclear, que não está resolvido. Macron não foi claro ainda sobre como é que se colocava a sua force frappe, como eles chamam, debaixo do guarda-chuva global da NATO. A hipótese, que seria um grande tabu a ser ultrapassado, de a Alemanha também entrar para este clube, enfim, muitos problemas aqui, muitos problemas. Se eu largar do clube nuclear, que é uma coisa que ninguém quer fazer, ninguém quer permitir, do ponto de vista, faria sentido, porque a Alemanha há de facto aqui uma evolução importante no investimento militar da Alemanha, que sempre foi muito, muito diminuto, mas cresceu e ainda está longe daquilo que o chanceler Scholz prometeu quando foi a invasão da Ucrânia, muito longe disso. Mas por fim, há um outro problema, quer dizer, se nós falamos do Trump nos Estados Unidos, e não só da doutrina Trump, como dos instintos de Trump relativamente a Putin, nós vamos ter eleições europeias estão à porta, são em junho,
E as perspectivas, o que dizem as sondagens, é que vai haver muitos partidos de direita dura e de extrema-direita, alguns deles com sentimentos pró-Putin, umas vezes claros, outras vezes menos claros, outras vezes duvidosos, que podem representar no próximo Parlamento Europeu, em conjunto estas duas forças, um quarto dos deputados, portanto nunca aconteceu nada semelhante. O segundo grupo europeu pode ser o grupo da senhora Meloni, portanto a senhora Meloni sobre a Rússia não tem problemas, pelo contrário, tem tido posições corretas e duras, portanto não tem havido problemas. Enfim, houve umas frases que ela disse um telefonema em que ela foi apanhada, mas que não é, que era era uma questão de realismo, não era uma questão de doutrina. Mas na Áustria pode ganhar um partido, o partido FPO, portanto, que tem claramente posições pró-Putin. A Alemanha, a AfD, não é pró-Putin, mas não quer gastar dinheiro. A Hungria é o que é, a Eslováquia aí é um partido de esquerda socialista que é pró-Rússia, que está já no poder. Portanto, há aqui um cenário europeu onde aquilo que até ao momento era muito o isolamento das posições húngaras pode de repente tornar-se uma espécie de epidemia, e também aqui isto ser conquistado por dentro, por assim dizer,